Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Fernanda Gondim e você está no Espiritismo Fácil. Hoje vamos seguir com o nosso estudo do ESD, o nosso ESD online, para entender um pouquinho melhor aí da doutrina espírita e fazer essa base para a nossa vida. Hoje nós vamos dar seguimento com o módulo 4, o tomo 1, no módulo 4 que trata da existência e sobrevivência do espírito. Hoje vamos ver o roteiro 3, que é o Provas da Existência e da Sobrevivência do Espírito. O objetivo deste capítulo é analisar as provas da existência e da sobrevivência do espírito com coisas que estão ao nosso redor, Então, é um capítulo bastante interessante. Ele começa aqui com os subsídios dizendo: à pergunta, existe a alma ou espírito? A ciência responde, talvez. Os fenômenos do magnetismo, do hipnotismo e da anestesia dizem que sim, e nisso confirmam todas as deduções da filosofia e as afirmações da consciência. Constrangidos pela evidência dos fatos, a admitir uma força diretriz no homem, grande número de materialistas se refugiam em uma última negativa, sustentando que essa energia se extingue com o corpo, de que ela não era senão uma emanação. Como todas as forças físicas e químicas, dizem eles, a alma, essa resultante vital, cessa com a causa que a produz. Morto o homem, está aniquilada a alma. Será possível? Não seremos mais que um simples conglomerado vulgar de moléculas sem solidariedade umas com as outras? Deve desaparecer para sempre nossa individualidade cheia de amor e de que foi um homem, não restará verdadeiramente senão um cadáver destinado a desagregar-se lentamente na fria noite do túmulo? Então aqui a gente já começa a ter uma reflexão do que se realmente tudo se acabasse com a morte, para que a existência em si? As coisas perdem um sentido mais amplo se a gente pensar que realmente tudo acaba no túmulo, E essa reflexão que é feita aqui. Então ele segue. A primeira refutação a esse pensamento de que o espírito ou a alma se origina da matéria vem do raciocínio lógico de Descartes. Cogito, ergo sum. Penso, logo existo, que poderia ser entendido assim: a matéria por si mesma não pensa, logo existe em mim, além da matéria, algo que é o agente do meu pensamento. Poder-se-ia admitir que é o cérebro que segrega esse pensamento, como o fígado segrega a bilis? Seria isso ilógico considerarmos que, sendo o pensamento um efeito inteligente, não reclamaria a existência de uma causa também inteligente, que é um dos axiomas que Kardec usou na codificação, foi justamente esse daí: para todo efeito inteligente, precisa haver uma causa inteligente, Allan Kardec assinala que a dúvida no que concerne à existência dos espíritos tem como causa primária a ignorância acerca da verdadeira natureza deles. Geralmente, são figurados como seres à parte na criação e de cuja existência não está demonstrada a necessidade. Seja qual for a ideia de que os espíritos se faça, a crença neles necessariamente se funda na existência de um princípio inteligente fora da matéria. Essa crença é incompatível com a negação absoluta deste princípio. Então, se a gente acredita que existe um princípio inteligente fora da matéria, eles têm que andar junto, Se a gente nega isso, a gente nega este princípio. Afirma ainda Kardec: se a crença nos espíritos e nas suas manifestações representasse uma concepção singular, fosse produto de um sistema, poderia, com visos de razão, merecer a suspeita de ilusória. Digam-nos, porém, porque com ela deparamos tão vivaz entre todos os povos antigos e modernos e nos livros santos de todas as religiões conhecidas. Respondem os críticos, porque desde todos os tempos o homem teve o gosto do maravilhoso. Mas que entendeis por maravilhoso? O que é sobrenatural? Que entendeis por sobrenatural? O que é contrário às leis da natureza? Conheceis porventura tão bem essas leis que possais marcar limite ao poder de Deus? Pois bem, provai então que a existência dos espíritos e suas manifestações são contrárias às leis da natureza,
que não é nem pode ser uma dessas leis. Acompanhai a doutrina espírita e vede se todos os lelos, ligados uniformemente à cadeia, não apresentam todos os caracteres de uma lei admirável que resolve tudo que as filosofias até agora não puderam resolver. Então, mais uma vez, Kardec, com o seu pensamento lógico e com o seu bom senso, nos faz fazer essa reflexão de que essa questão dessa colocação que se faz como os espíritos fossem uma criação à parte, como se não fôssemos nós mesmos, quando desencarnado, é que gera essa coisa do maravilhoso e do sobrenatural. Mas só é sobrenatural porque a gente ainda não conhece aquela lei. À medida que o tempo vai passando, novas descobertas vão sendo feitas. Até agora, nenhuma delas contradisse o que o Espiritismo diz. Então, a ciência vai só comprovando as novas leis, novas regras, e essa questão prova mais ainda o poder de Deus, né? Então, como é que a gente não vai provar que aquilo não existe? É como um cientista, que eu ouvi uma palestra esses dias falando que você só pode afirmar se você for fazer uma pesquisa de vida fora da Terra, e você vai pesquisar num local X em Marte, naquele local X que você pousou. Você só pode provar que não há vida conhecida, como nós conhecemos, naquele ponto X. Você não avaliou a superfície toda do planeta Marte para saber se realmente em outros pontos não existe vida. E é essa lucidez que a gente precisa trazer para cá, né? Os fenômenos que evidenciam a existência e a sobrevivência do espírito vêm sendo pesquisados, sobretudo a partir do século XIX, por pessoas sérias e conceituadas em vários países. A pesquisa existente a respeito desse assunto é muito rica. Citaremos apenas algumas modalidades desse trabalho investigativo. Fenômeno de exteriorização da alma. Durante o sono, quando o corpo descansa e os sentidos estão inativos, podemos verificar que um ser vela e age em nós, vê e ouve através dos obstáculos materiais, paredes ou portas e a qualquer distância. O ser fluídico se desloca, viaja, paira sobre a natureza, assiste a uma multidão de cenas, e tudo isso se realiza sem a intervenção dos sentidos materiais, estando fechados os olhos e os ouvidos nada percebendo. Kardec denomina este fenômeno de clarividência sonambúlica. Assim se expressa o codificador do Espiritismo. Sendo de natureza diversa das que ocorrem no estado de vigília, as percepções que se verificam no estado sonambúlico não podem ser transmitidas pelos mesmos órgãos. É sabido que, neste caso, a visão não se efetua por meio dos olhos que, aliás, se conservam, em geral, fechados. Ademais, a visão à distância e através dos corpos opacos exclui a possibilidade do uso dos órgãos ordinários da vista. É a alma que confere ao sonâmbulo, a esse tipo de sonâmbulo, as maravilhosas faculdades de que ele goza. Casas mal assombradas e transportes de objetos. O fenômeno das casas mal assombradas é um dos mais conhecidos e frequentes. Encontramo-lo um pouco por toda a parte. Numerosíssimos são os lugares mal assombrados, as casas em cujas paredes e em cujos soalhos imóveis se ouvem ruídos e pancadas. Foi assim, inclusive, os fenômenos de Hydesville, que deu início à questão mediúnica, a divulgação mais forte da questão mediúnica foi justamente com esses ruídos e pancadas na casa. Em certas habitações, os objetos se deslocam sem contato, caem pedras lançadas do exterior por uma força desconhecida, ouvem-se estrépidos de louça a quebrar-se, gritos, rumores diversos que incomodam e atemorizam as pessoas impressionáveis. A história do moderno espiritualismo começou por um caso de natureza mal assombrada. As manifestações da casa de Hydesville, assim visitada, em 1848, e as tribulações da família Fox, que nela residia, são bem conhecidas. A gente já viu isso nesse roteiro, do módulo 2, quando a gente estava começando o estudo, Fenômeno das mesas girantes. Mesas girantes são o nome dado às comunicações dos espíritos por meio do movimento circular que eles imprimem a uma mesa. Este fenômeno igualmente se produz com qualquer outro objeto. Mas sendo a mesa o móvel com que, pela sua comunidade, mais se tem procedido a tais experiências, a designação de mesas girantes
prevaleceu para indicar esta espécie de fenômeno. Também uma das coisas que teve início lá na codificação espírita, né? Manifestação dos espíritos pela escrita. Variadas são as formas de comunicação dos espíritos pela escrita, a saber, psicografia indireta, obtida por meio de pranchas, cestas e mesinhas, às quais se adapta um lápis. Que foi também uma das coisas quando se começou o espiritismo, se adaptava um lápis à mesinha e ele escrevia ali palavras que não estavam, através dessa mesinha, né? Psicografia direta ou manual, obtida pelo próprio médium, sob a influência dos espíritos, podendo aquele ter ou não consciência do que escreve. A gente vai estudar isso ao longo do tempo, a psicografia, mas logo no começo do espiritismo era feita essa psicografia indireta pelas pranchas, e aí eles perceberam que não precisavam mais usar a prancha, que podiam usar a própria mão, e aí foi gerando a psicografia direta ou manual. Escrita direta ou pneumatografia, produzida espontaneamente, sem o concurso da mão do médium nem do lápis. Basta tomar-se de uma folha de papel branco, dobrá-la e depositá-la em qualquer parte, numa gaveta ou simplesmente sobre um móvel. Feito isso, se a pessoa estiver nas devidas condições, ao cabo de mais ou menos longo tempo, encontrar-se-ão traçados no papel letras, sinais diversos, palavras, frases e até dissertações, as mais das vezes com uma substância acinzentada, análoga à plumbagina, doutras vezes com lápis vermelho, tinta comum e mesmo tinta de imprimir. Ou seja, não existe ação do médium, o papel fica distante, por vezes é trancado numa caixa e quando ele é retirado existe lá uma comunicação, né? Manifestação dos espíritos pela audição e pela palavra. Os espíritos podem comunicar-se pelo aparelho auditivo do médium, o que possibilita a este manter com eles conversação regular. Claro, para o médium que tem essa faculdade, né, de ter essa audição. Podem, de igual modo, atuar sobre os seus órgãos da palavra. Nesse caso, o médium transmite as ideias dos espíritos muitas vezes sem ter consciência do que está falando e, frequentemente, diz coisas completamente estranhas às suas ideias habituais, aos seus conhecimentos e até fora do alcance da sua inteligência. Então, nesses casos de médiuns inconscientes, não é o objetivo aqui desse estudo, né? Mas no caso dos médiuns inconscientes, eles transmitem as comunicações sem tomar nenhuma consciência disso. E muitas vezes você pode pegar uma pessoa médium e letrado falando em latim, uma língua diferente, que ele não teria conhecimento, pelo menos nessa encarnação, né? Aparições e materializações de espíritos. Dão-se as aparições dos espíritos quando o vidente se acha em estado de vigília e no gozo da plena e inteira liberdade das suas faculdades. Apresentam-se, em geral, sob uma forma vaporosa e diáfana, às vezes vaga e imprecisa. Doutras vezes, as formas se mostram nitidamente acentuadas, distinguindo-se os menores traços da fisionomia, a ponto de se tornar possível fazer-se da aparição uma descrição completa. Aí são fenômenos de materializações físicas, é raro isso atualmente, existiam alguns centros que trabalhavam com isso, até tem umas imagens de cera em que era jogada uma cera quente naquela materialização física e essas mãos ficavam impressas na cera, né, formava ali como se fosse uma escultura. Não são fenômenos tão comuns hoje, até porque precisa de um médium específico com uma doação de ectoplasma muito grande, né? Ectoplasma é o fluido que possibilita esse tipo de fenômeno, mas pode sim acontecer, né? Por vezes, o espírito se apresenta sob uma forma ainda mais precisa, com todas as aparências de um corpo sólido, a ponto de causar completa ilusão e dar a crer aos que observam a aparição que tem diante de si um ser corpóreo. Em alguns casos, finalmente, e sob o império de certas circunstâncias, a tangibilidade se pode tornar real. Isto é possível se tornar ao observador tocar, palpar, sentir na aparição a mesma resistência, o mesmo calor que num corpo vivo, o que não impede que a tangibilidade se desvaneça com a rapidez do relâmpago. Nesses casos, já não é somente com o olhar que se nota a presença do espírito, mas também pelo sentido tátil. Dado se possa atribuir à ilusão ou a uma espécie de fascinação à aparição simplesmente visual,
o mesmo já não ocorre quando se consegue segurá-la, palpá-la, quando ela própria segura o observador e o abraça, circunstâncias em que nenhuma dúvida mais é lícita, ou seja, quando consegue tocar, né? Os fatos de aparições tangíveis, materializações, são os mais raros. Porém, os que se têm dado pela influência de alguns médiuns de grande poder e absolutamente autenticados por testemunhos irrecusáveis, provam e explicam o que a história refere acerca de pessoas que, depois de mortas, se mostraram com todas as aparências da realidade. Xenoglossia. Por fenômenos de xenoglossia, entendem-se casos em que o médium não fala ou escreve em línguas que ignora, mas fala ou escreve nessas línguas, formulando observações originais ou conversando com os presentes. Foi aquele fenômeno que eu já falei, né? Transcomunicação instrumental. Esse fenômeno abrange a manifestação dos espíritos pelos meios técnicos, tais como gravador, rádio, secretária eletrônica, computador, fax, televisão, telefone e, mais recentemente, TV-fone, uma composição de aparelhos que possibilita a entidade espiritual aparecer no mundo inútil TV e falar simultaneamente pelo telefone, ou seja, eles utilizam esses meios que temos hoje, né, dessa tecnologia para aparecer, né? Experiências de quase morte. É o estado de morte clínica que uma pessoa experimenta durante alguns instantes após o que retorna à vida física. Os relatos feitos pelas pessoas que passaram por essa experiência coincidem com os ensinamentos do Espiritismo e das religiões que aceitam a reencarnação. Tem até alguns livros, né? Tem algumas descrições sobre essa experiência de quase morte, né? Visões no leito da morte. Esse aqui, todos temos algum exemplo, né, na família sobre esse aqui, né? No momento da morte, são comuns percepções do mundo espiritual e dos espíritos, podendo inclusive aquele que está em processo de desencarnação visitar parentes e amigos a fim de despedir-se deles. Investigações criteriosas têm demonstrado que esses fenômenos não são mera alucinação. Fenômenos que demonstram a reencarnação. Esses fenômenos, que serão vistos no roteiro 2 do módulo 6, ou seja, vai estudar ainda, que ele vai dar só uma pincelada, se juntam às demais provas da sobrevivência do espírito nas diversas existências corporais. As modalidades de fenômeno que referimos são, como dissemos, apenas ilustrativas do grande acervo de fatos que têm sido observados ao longo do tempo por eminentes pesquisadores de diversas nacionalidades. Essa gama de fenômenos, apenas explicados integralmente pelo Espiritismo, leva-nos a dizer com Leon Denis que a sobrevivência está amplamente demonstrada. Nenhuma outra teoria, a não ser a da intervenção dos sobrevivos, seria capaz de explicar o conjunto de fenômenos em suas variadas formas. Alfred Russel Wallace o disse: o Espiritismo está tão bem demonstrado como a lei da gravitação. E William Crookes repetia: o Espiritismo está cientificamente demonstrado. Em resumo, podemos dizer que são copiosas as provas da sobrevivência para aqueles que as procuram de ânimo sincero, com inteligência e perseverança. Assim, a noção de imortalidade se destaca pouco a pouco das sombras acumuladas pelos sofismas e negações, e a alma humana se afirma em sua imperecedora realidade. Então, era esse o estudo hoje. A única coisa que eu quero acrescentar aqui é que todas as religiões cristãs, de alguma forma, elas acreditam na imortalidade na alma. Todos os cristãos acreditam numa vida após morte. A diferença do Espiritismo, e é isso que a gente vai estudar ao longo do tempo também, é como esse pós-morte é vivido, né? E também na questão da reencarnação, que as outras religiões cristãs não têm. Mas o catolicismo tem, o protestantismo tem, todas as religiões cristãs acreditam na vida após a morte com os seus conceitos, né? Céu, inferno, purgatório. De alguma forma fixa, eles têm isso. A diferença é só que eles, após desencarnarmos, para essas outras religiões cristãs, se vive uma vida eterna na erraticidade, né? Que a gente vai estudar assim, mas no mundo espiritual. E para a gente espírita, já está comprovado, mais do que comprovado, que a gente vem viver essa experiência física aqui muitas vezes. Então aqui a gente teve um apanhado de algumas experiências que comprovam sim
a existência do espírito, né, a sua manutenção. Todos nós vamos ter alguma experiência pessoal para contar. Aqui foi só uma pincelada. Então vou encerrando por aqui o estudo de hoje. Fico aí à disposição para dúvidas, questionamentos, sugestões. Coloquem aqui, divulguem o estudo. Tem muita gente interessada em aprender um pouquinho mais sobre o espiritismo. Aqui, claro, é uma pincelada, como eu sempre digo. Mas a gente vai seguindo junto aí nessa obra de divulgação da doutrina espírita, que é a melhor coisa e a mais importante que a gente pode fazer pelo espiritismo. Tá joia? Nos encontramos no próximo estudo.